O resultado deste trabalho, bem próximo da verdade, vai ser a longo prazo. A longo prazo. Lamentavelmente, a nossa doutrina ela tem passado por um sistema de desconstrução, né? Posso dizer até de soterramento de alguns pilares, né? Que são os técnicos desse amanhecer. Então, conforme os antigos vão partindo, conforme os novos vão chegando, conforme as coisas vão sendo alteradas, fica praticamente impossível dos pós-Tia Neiva, certo? Conhecerem a essência dessa doutrina e, quiçá, né, ter um olhar técnico, porque a nossa doutrina, muito embora esteja na boca de muitos como uma religião, ela age também como uma religião, porque a palavra, o simbolismo religião, vem da palavra em latim religare, que quer dizer reconectar-se às origens, né? Ao divino, ao Criador, ao Deus Pai, Criador Todo-Poderoso. Mas a nossa doutrina, ela não é essencialmente uma religião. Dentro dela existe o aspecto religioso, porque através da doutrina deste amanhecer, se você estiver desconectado, certo, do mundo espiritual, ela te ajuda a reconectar-se. Então ela faz o papel, né, do religare, da religião. Mas essencialmente essa doutrina, e para quem possa discordar desse pobre instrutor, né, busque nos materiais mais antigos, especialmente no âmbito dos escritos do seu Mário, né, que era o mais científico, né, dos veteranos, foi colocado inclusive por esse perfil ao lado da clarividente, como regente também de Seta Branca, né, para poder fazer esse meio de campo junto com ela e colocar de um ponto de vista filosófico e científico o que é a doutrina do amanhecer e tentando nos esclarecer da melhor forma possível. Assim sendo, muitos que chegaram pós-Tia Neiva hoje estão enraigados nessa visão de que a doutrina do amanhecer é mais uma religião. Perdão pelos meus cachorrinhos, meus filhos. Movimentou-se a rua e eles dão um sinal de alerta, mas daqui a pouco passa. Assim sendo, de 10, 9 pensam que a doutrina, tem certeza que a doutrina é uma religião, né? Mas ela não é uma religião. A nossa doutrina é uma ciência, e é uma ciência espiritual, com fenômenos materiais, né? Mas esses fenômenos materiais só é possível alcançá-los diante de um estudo profundo da ciência, porque todo cientista terreno, vamos pegar por exemplo, né, antes dele colocar em prática suas teorias, ele formula as teorias. Então ele estuda, né, o histórico daquela questão, ele elabora novas questões e a junção do histórico e das novas questões normalmente resulta numa nova teoria a ser testada na prática. Aí sim, depois de exaustivos testes de cálculos, né, científicos, matemáticos, aí vai-se para a prática. E, em se tratando de uma ciência, como o Mário Sassi deixou bem claro, e eu apenas estou reafirmando, relembrando o que este nosso cientista nos ensinou, é necessário que nós nos habilitemos, né, em primeira instância, na parte teórica. Mas eu sei, meus irmãos, eu sei
que a cultura deste amanhecer, né, por ser uma cultura dinâmica, nos coloca quase que simultaneamente nas duas frentes. Ao mesmo tempo que você está recebendo uma teoria, você está sendo colocado na prática. Mas cabe a você, doutrinador, cabe a você aparar, certo? Dosar, gerenciar o seu tempo, que é seu, certo? Para que você possa acumular sempre mais teoria antes da prática. Então, não é só na hora que você está nas aulas do desenvolvimento, não é só na hora que você está nas aulas de iniciação, de elevação, de centúria, certo? Entre outras, fazem parte de alguns cursos extras no conhecer. Não é só naquele momento que você tem que se dedicar. E diga-se de passagem, muitos nesse momento dormem, né, diante das forças que se apresentam, né, na hora da instrução. Né? Então, é necessário que você equacione o seu tempo extratemplário para que você possa fazer leituras, para que você possa se desdobrar em reflexões, para que você possa questionar quem? Os instrutores que estão aqui na Terra, os instrutores que não estão na Terra, através dos aparelhos de comunicação, né? Existem N oportunidades que nos são dadas diante dos mentores de luz, e não é porque um mentor de luz está se apresentando ali para você como um preto velho, como uma preta velha, que ele é um preto velho, que ela é uma preta velha, que ela é inculta, que ele é inculto, que ele fica só com um cachimbinho na boca esperando você chamar ele. Não, isso é uma roupagem. Estes espíritos que estão em exercício na corrente indiana do espaço e nas correntes brancas deste amanhecer, esses espíritos eles foram preparados muitas das vezes durante milênios, porque o tempo de lá corre mais rápido do que o de cá. Mais ou menos a conta é a cada um mês ou 2 meses na Terra, eu não me lembro agora de cabeça se é um mês ou se são dois, para eles que estão lá do outro lado passaram 100 anos. Então, por isso que normalmente quando se fala no mundo espiritual, está sempre se falando em milênios. Por isso que às vezes você diante de um cobrador teu, no Angical, ele fala: estou há 5 a 10 mil anos te procurando, né? Acho que a nossa conexão caiu. Bom, nossa conexão tinha dado uma pausa aqui. Então eu vou repetir a última coisa que eu falei. Às vezes você diante de um cobrador no Angical, ele vira para você e fala: 10 mil anos eu estou te procurando. 10 mil anos para ele lá, né? Aqui passou alguns anos somente, entendeu? Então, é necessário que nós façamos esse sacrifício, nos equalizando, né, na nossa vida material, para que a gente possa estudar mais os capítulos dessa doutrina, tantas folhas que Tia Neiva escreveu, são tantos áudios e vídeos que nós temos por aí, né, acervos que a gente pode dizer que são fidedignos, certo? Muitas pessoas às vezes desclassificam um acervo como não original, porque não foi de próprio punho da clarividente. Mas espera aí, a gente tem que buscar no acervo, certo? Lastro, né, de conectividade com o que a doutrina tem o propósito de implementar na Terra. Muitas das vezes, né, que o seu Mário escreveu não tem a assinatura da Tia Neiva, tem a assinatura do seu Mário, né? Mas vamos descredenciá-lo porque ele não estava na condição de clarividente? Não. Então existiram N, né, mestres, talvez, né, por que não dizer ninfas também, que em algum momento se dedicaram a um estudo, a uma pesquisa, a uma escrita, e através do seu canal de emissão e recepção conseguiram canalizar
para um papel, para um acervo digital, né? Uma instrução que complementa o nosso saber. Então, que na verdade essa pré-lição aqui quer de vocês é a atenção, né, de que o nosso sistema tem sido desconstruído. Algumas bases não poderiam ser enterradas, já foram soterradas, certo? E nós precisamos, como bons escavadores, como bons garimpeiros, buscar novamente esses valores dos nossos antepassados, não é de outras vidas, é dessa mesmo, certo? Que receberam ali direto da fonte do Pai Seta Branca e conseguiram compendiar, né, sabedorias, conhecimentos, técnicas que não é que colaboram com o nosso trabalho, elas são primordiais, elas são essenciais para a boa execução dos nossos rituais. Porque, como bem a tia dizia, as coisas nossas vieram de lá para cá. E a lei de lá é ser ou não ser, é ou não é, tem ou não tem. Não há meio termo, não há remendo. A coisa é justa, a coisa é simétrica, certo? Então, se nós queremos receber deste mundo, nós precisamos estar balizados pelo que se chama de leis deste amanhecer. E as leis deste amanhecer, elas não estão totalmente compiladas só no livro de leis, porque as leis elas são feitas com conjunções técnicas de leis espirituais que foram confeccionadas, trabalhadas para, juntamente com o nosso ectoplasma, né, o nosso magnético animal, o desenvolvimento da nossa mediunidade, a ampliação das nossas forças através das consagrações, das iniciações, né, a gente conseguir fazer funcionar com o suporte deles, porque sem eles nós não fazemos nada mais do que dar um passe, né? Sabe-se lá se bem feito, entendeu? A gente transformar, né, as energias que estão negativas ou neutras em energias positivas de caráter curador e desobsessivo. Então, basicamente, eu acabei de entregar para vocês aqui a grande fórmula mágica deste amanhecer, né? Então, é um trabalho em conjunto. Então, se a equipe de cá não estiver fazendo o seu direitinho, a equipe de lá não vai fazer nada, porque não são eles que dependem de nós, somos nós que dependemos deles, somos nós que nos beneficiamos com essa missão, porque somos nós os atrasados. Eles já estão do lado de lá, trabalhando para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Missionando para o Pai Seta Branca, para a Mãe Yara, entendeu? Corrente de Ano do Espaço, correntes brancas do Oriente Maior. Nós estamos aqui encarnados, né? Muitas das vezes a gente, olhando para um lado, olhando para o outro, a gente fala, o inferno é aqui. Não tem mais nada lá mais para baixo. O inferno é aqui. Nós precisamos nos movimentar para sair do inferno, né? Que é esse mundo que muitas das vezes ele nos trata como cão, né? Então, estudem, meus irmãos, gastem um tempinho, assistam menos Netflix, né? Fiquem menos no Instagram. Eu, inclusive, aqui, ainda que esteja falando do próprio meio que eu me utilizo para propagar as verdades que me chegam, certo? Eu, como um bom pesquisador, estou sempre antenado na internet, né? Hoje eu não faço mais parte do Facebook, ainda que tenha deixado para trás lá, acho que o meu perfil que eu não consegui apagar, mas não é uma atividade minha. Eu me utilizo hoje do Instagram, do Spotify, onde eu coloco esses acervos também, e do Instagram, onde eu tenho lá os perfis dos livros e o perfil do Mestre Luban, que é onde eu coloco lá os banners das chamadas dessas aulas e tal, né, para a gente ter um ponto de apoio também numa outra rede social, que não seja só o YouTube. Nós temos o site também, mas enfim, a internet é uma ferramenta, né? E assim como os mundanos
fazem bom e mau uso, os jaguares também têm feito, né? Não é raro eu estar navegando no Instagram, certo? Olhando essa rede social tão pujante, de jaguares, né? Colocando lá materiais, pegar lá uma informação fantasiosa, né? Uma informação que não ajuda, né? Que na verdade bitela a sua cabeça num conceito equivocado, entendeu? Agora, cabe a mim, né, como instrutor, entrar nos comentários e desmentir, destratar, muitas das vezes, ainda que bem intencionado, a pessoa que está lá, né, muitas das vezes, né, com um sentimento firme de que está dando o seu melhor ali, né, porque a informação chegou para ele, ele vai e quer transmitir, ele joga lá no Instagram, né, ele copia uma imagem, ele copia uma foto, copia um texto, dá o Ctrl+C, o Ctrl+V, ele não analisa, ele não reflete, ele não busca comparar com fontes mais fidedignas, né? Ele não lê as cartas, ele não leu as cartas, ele não conhece todo o acervo da clarividente, ele não tem mecanismos de comparação. Então o que chega para ele, né, se ele agradou da fonte, né, se deu um sorriso para ele gostou da cor dos dentes, ele bacana, isso é verdade, vou propagar. E aí a gente acaba vendo uma torre de Babel, onde tem muita coisa sendo encarada como uma grande verdade, e na verdade é uma grande fantasia, né? Levando as pessoas a uma grande ilusão, certo? E não é que é o meu medo, porque se eu tenho que ter algum medo, é para com a minha trajetória, porque a minha fatura vai ter o meu nome, não o seu, não o dela, não o do outro, vai ter o meu nome. Eu só vou pagar aquilo que tiver na minha fatura, certo? A não ser que eu esteja à frente, né, de a galera, entendeu? E aí eu os conduzo ao precipício. E isso eu não faço, entendeu? Então, é muito importante não ser um Maria vai com as outras nos dias de hoje, principalmente. Porque quando o Nestor estava aí, ele costumava falar nas aulas: mestre, cuidado, Vale do Amanhecer não é um mar de rosas sem espinhos. Aqui tem caco de vidro, aqui tem ponta de faca. Você imagina nos dias de hoje: arame farpado, mina terrestre, tem de tudo, certo? Por onde você anda, você tem que pisar em ovos. Porque se você for comer tudo aquilo que te serve, ou você fica louco, ou quando você chegar lá do outro lado, você vai se tornar um espírito sofredor, certo? Do tipo obsessivo. Obsessivo por quem? Por aquele que te ensinou errado. Porque ele te desviou, mas de muito. Se era para você ir para o sul, ele te colocou para você ir para o norte. Aí chega lá do outro lado e te causa um atraso muito grande, a falta de conhecimento. Por quê? Porque você vai precisar se reciclar, certo? Você pode ter um choque muito grande. Tudo aquilo que me falaram não era aquilo, é de outro jeito. Sabe-se lá qual é a reação que você vai ter do outro lado. Sabe-se lá qual é a contabilidade que você vai ter depois, né? Que você olhar para trás e falar assim: nossa senhora, na minha vida eu fiz 1108 estrela candente. Aí você chega lá no livro de ouro, lá, certo? Dos trabalhos registrados no plano espiritual, tem uma registrada no seu nome, né? Um caso desse que a tia Neiva, né? Já contei em outras aulas, cabe aqui eu falar de novo. No fechamento de um ano, né? Tinha um mestre que pegou aquele livro de registro das consagrações, e aí levou todo feliz para a tia Neiva: olha tia, nós estamos fechando o ano, ó, nós não furamos uma estrela esse ano, 365, tia. Aí ela: meu filho, mas só foi registrado X. Não dava duas dúzias. Não dava duas dúzias. O mestre parece que saiu murchinho, mas esclarecido. Ou seja, não é a quantidade, é a qualidade. E eu já ouvi tanto isso dos meus mentores: meu filho, cuidado com a quantidade. Pai Santa Branca não dá a mínima para a quantidade.
Ele quer qualidade, certo? Ele prefere que você deixe de fazer uma cruz do caminho mal feita, que existe um monte de mestre, certo? Se você não tiver a qualidade para fazer a cruz do caminho, é melhor vocês montar uma linha de passos com meia dúzia e fazer ela certinha. Dá muito mais certo, dá muito mais bônus. Mas enfim, falei até demais, mas fica aí o registro mais uma vez para aqueles que a posteriori vão assistir esse vídeo.